Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao IBSP Online. Meu nome é Silvio Celestino, eu sou Senior Partner da Alliance Coaching e eu estou aqui para falar com vocês a respeito de como ser um líder transformador. Na verdade, não é possível você imaginar que você vai mudar a cultura de uma organização para que ela tenha preocupação com a segurança do paciente sem que você seja um líder transformador. Eu peço a vocês que tiverem perguntas para fazer, por favor, faça aqui no nosso chat, que será um grande prazer responder. Um grande problema que nós enfrentamos nos dias atuais é exatamente você conseguir formar líderes com as capacidades necessárias para enfrentar os desafios do mundo. Isso ocorre tanto no mundo, quanto também nos países e, claro, nas organizações. Para vocês terem uma ideia da dificuldade disso e quais são as implicações disso para o mundo, eu gostaria de lembrar algo que eu falei, inclusive, na minha palestra no ocasião do 4º simpósio do IBSP, a respeito da greve dos caminhoneiros no ano passado, que uma vez que ela aconteceu e parou o Brasil por vários dias, com frequência eles não sabiam o que fazer. Por que isso aconteceu? Bom, primeiro, não há na história do mundo uma greve de caminhoneiros que não tenha provocado a queda de um governo. Mas acontece que depois da greve terminada, você precisa saber o que fazer. E se você não sabe o que fazer, simplesmente o movimento termina e nada acontece. Bom, quem organiza as ações, quem realmente faz isso acontecer é o líder. E se você não tem um líder, então as pessoas podem até se juntar, mas elas nunca vão conseguir necessariamente orientar as suas ações. A questão toda é, como é que você faz para formar um líder? Existe alguma forma ou uma fórmula de você transformar uma pessoa em líder? Na verdade, a formação de líder ela ocorre de várias maneiras diferentes, mas daquilo que é observável, que é possível de você copiar, sim, tem alguns passos que você pode seguir para se transformar em um líder. A primeira coisa que você tem que perceber que você se transformar em um líder nada mais é do que você observar exatamente quais são as transformações que ocorrem no mundo ou que afetam a sua organização e o que você vai elas, e nesse processo, você se transformar em um líder e, principalmente, ajudar outras pessoas a se transformarem também. Então, aqui já tem, vamos dizer assim, a primeira detalhe importante. Qual é a principal função de um líder? Você já... Na verdade, a principal função de um líder é ser capaz de transformar outras pessoas em líderes também. Por quê? O que uma organização vai precisar para que ela continue a existir daqui a 10, 15, 20 anos? Ela vai precisar das suas instalações, das pessoas, enfim, dos seus serviços, e vai precisar também de um líder que seja capaz de conduzir os planos, as ações das demais pessoas. Então, é por isso que a principal função de um líder é formar outros líderes. E, para isso, ele precisa ter ferramentas, ele precisa ter metodologia para tal. Daquilo que é observável de você se transformar em um líder, eu vou passar para vocês aqui rapidamente uma síntese de algumas ações que você pode fazer para ser um líder cada vez melhor. Recentemente eu estive fazendo um trabalho com alguns executivos na Costa Rica e lá eu precisava mencionar exatamente esse primeiro passo para você se transformar em um líder melhor. E esse primeiro passo é você ter um líder de referência. E como eu estava no Brasil, eu citei exatamente um líder que não é brasileiro. A importância de você ter um líder de referência é que, falei lá na palestra do IBSP, ou essa síntese muito rápida que eu vou fazer aqui para vocês, você sempre vai poder fazer a seguinte pergunta: o que referência faria nesta situação que eu estou passando agora, principalmente nas situações difíceis, e você vai ter um enorme manancial de respostas para resolver essa questão. Você pode ter como referência um líder da sua família, um líder que já trabalhou com você pode ter um líder histórico, e só para você... Eu lá nessa situação, eu mencionei o Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra quando da Segunda Guerra Mundial. Exatamente porque, quando começou o conflito,
As palavras do discurso mais famoso dele na ocasião foi: eu não tenho nada a oferecer a vocês a não ser trabalho, sangue, suor e lágrimas. E eu citei o Winston Churchill exatamente porque eu considero que é uma enorme competência conseguir dizer a verdade. E principalmente quando você está num momento muito difícil, você ser capaz de dizer a verdade e ela ainda por cima inspirar e motivar as pessoas, como foi o caso dele naquela situação tão desesperadora, é uma competência brilhante de qualquer líder. Eu fico imaginando, isso me tocou muito quando eu dei a palestra no IP, todas aquelas histórias que foram contadas a respeito das pessoas que sofreram pela falta de segurança do paciente. E o quanto que é importante nas organizações clínicas, nas médicas, nos hospitais, eles terem consciência de como transmitir de maneira inspiradora e principalmente verdadeira a enorme relevância desse propósito. Então, você ter um líder de referência, escolha um líder na sua área, que você pode fazer para se desenvolver como líder. Além desse primeiro passo, a segunda coisa que você deve ser capaz de fazer muito bem o contexto no qual você está, ou melhor, como que você traduz os problemas que você está enfrentando em que, uma vez respondidas, permitem você resolver as questões. Ou seja, você pode ter, por ocasião da sua situação hoje, você já dá os feedbacks para um profissional seu a respeito do que ele deveria fazer. Só que esse profissional, quando você dá um feedback, ele é muito resistente, ele fala que você está errado, ele fala, não, também não foi isso que aconteceu, enfim, ele não aceita o feedback. Então, uma pergunta real é, como que eu faço para dar feedback quando eu tenho um profissional que aceita feedback? Um outro tipo de situação, você quer motivar as pessoas, por exemplo, para esse problema tão importante que é a segurança do paciente, mas as pessoas não se sentem muito motivadas, falam de tudo, da importância disso e tal, mas não tem jeito, a pessoa realmente não acha que isso é importante, ela entende que isso não deve ser levado em consideração. Então, qualquer pergunta real é como eu posso motivar alguém que não se motiva por nada? E assim sucessivamente. Então, a primeira dica que eu te dou, é claro que, até pela forma como eu estou falando aqui, a gente tem a tendência de querer resolver os nossos problemas traduzindo-os em perguntas do tipo, como que eu faço para fazer isso? A sugestão que eu te dou é que você vai dar um grande salto na sua transformação para líder se você, em vez de começar as suas perguntas com como eu faço, você começar com o que eu devo considerar para. Então, como é que ficam suas perguntas? O que eu devo considerar para dar o feedback a alguém que é resistente a feedback? Ou então, o que eu devo considerar para motivar uma pessoa que não se motiva por nada? Ou seja, quando você usa essa expressão no início da sua pergunta, o que eu devo considerar para, você vai ter uma faixa de respostas muito mais adequada ao contexto que você está lidando. Porque seria, sem sombra de dúvida, uma grande ousadia minha e até uma falta de respeito dizer que eu sei exatamente como resolver os seus problemas. Eu não sei quem você é, qual é o seu contexto, quais são as pessoas de quem você está falando. Então, você, quando faz a pergunta começando o que eu devo considerar para, você consegue encontrar uma resposta que provavelmente é muito mais adequada àquilo que você está vivenciando. Além de você escolher um líder de referência e saber fazer perguntas reais de liderança, uma terceira coisa que é fundamental é você entender o contexto, o cenário no qual a liderança é exercida. Aqui, por se tratar de um vídeo, eu vou falar de uma forma muito rápida, mas é importante você observar que o cenário no qual a liderança é exercida ocorre dentro da cabeça das pessoas. E você não consegue ver o que se passa dentro da cabeça das pessoas. Então, eu estou aqui falando sobre liderança do paciente e tudo mais, e de repente uma pessoa está olhando o vídeo e falando assim, não, mas eu não gosto de uma pessoa que está vestida com uma camisa branca, por exemplo. Eu não sei que você está pensando nisso. Então, o que se passa dentro da cabeça dos seus profissionais interfere na forma como a sua mensagem é recebida. Ora, se o cenário no qual a liderança é exercida ocorre dentro da cabeça das pessoas, ou seja, você precisa ter... Opa!
Bom, estou informação aqui que está ao vivo, mas eu, na verdade, eu não estou... para mim está passando uma mensagem aqui que eu estou reconectando. Então, vamos seguir aqui. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam. Então, eu dizia para vocês exatamente... entrar em contato com esse cenário é você conversar com as pessoas, sempre compreendendo o seguinte, que uma pessoa ela vai se comportar de formas diferentes de acordo com o momento da vida dela. É claro que um solteiro se comporta de uma maneira, uma pessoa que está namorando de outra, casado de outra, quando tem filho de outra, as idades são diferentes. E, claro, os próprios interesses que as pessoas têm a respeito de sua carreira. Então, você precisa sempre, como líder, conversar com as pessoas de tal forma que você possa compreender qual é esse cenário, como que a sua mensagem está chegando para essas pessoas. Então, repetindo, eu falei sobre você ter um líder de referência, falei sobre você fazer perguntas reais sobre liderança e falei sobre o cenário na liderança. Uma coisa fundamental é você entender também o que um líder faz na prática. Basicamente, na prática, o que o líder faz é ele diz para as pessoas que ele deseja que seja feito, de uma maneira que elas compreendam para cumprir os propósitos da organização, os propósitos da empresa. Eu fico muito impressionado, às vezes eu falo isso para as pessoas, e um gerente, um diretor, ele fala assim, não, mas eu vou falar para o meu profissional o que é para fazer, mas ele já sabe, ele já está treinado, ele é formado e tal. Olha, é verdade, só que ele não entende, ele não tem condições de ter uma formação no seu modelo mental. Então, mesmo que você tenha certeza que o profissional já sabe o que é para fazer, lembre-se que você tem que sempre estar repetindo para as pessoas quais são os propósitos da empresa, por que ela precisa fazer aquilo que você está pedindo, qual é o seu modelo mental, senão as pessoas elas se perdem. A repetição é algo fundamental para que você forme indivíduos. É só você lembrar, principalmente para você que tem filhos, quantas vezes você teve que falar para o seu filho que tem que escovar os dentes pela manhã. Entendeu? Então, anos você tem que falar isso. E não adianta, por exemplo, na empresa, você falar assim, não, eu já falei demais para essa pessoa, ela não faz aquilo que eu mando, ela não faz direito, alguma coisa assim. Porque mesmo que você decida demitir a pessoa, a hora que vier outra, o que você vai ter que fazer? Repetir para ela tudo de novo, como é que é o seu jeito de pensar, o que ela tem que fazer e tudo mais. Um líder, portanto, ele tem que ter uma serenidade, uma paciência quase que infinita ao longo da sua carreira, se ele quiser realmente ser um bom líder e não morrer de raiva com as situações que ele tem que enfrentar. Bom, como eu falei, isso aqui é apenas uma síntese, então eu falei para você, você tem que ter um líder de referência, tem que saber fazer perguntas reais, entender o contexto da liderança, conhecer a liderança na sua essência. Agora, o que você precisa para se desenvolver um líder capaz de transformar outras pessoas em líderes, capaz de se transformar em muitos detalhes, mas é possível você entender que tem algumas competências que são básicas que você precisa desenvolver. Por exemplo, você tem que desenvolver a sua comunicação. Um líder que não tem interesse em desenvolver a sua comunicação, principalmente numa cultura como a nossa, ele não vai conseguir chegar muito longe. Saber se comunicar com as pessoas. Quando você se comunica com as pessoas, principalmente levando em conta quais são os propósitos da empresa e o que é para fazer, você necessariamente está delegando tarefas para outras pessoas. Então, as competências aí, você tem a competência de comunicação, você tem que desenvolver a competência de delegação, principalmente saber transmitir o seu modelo mental para as pessoas. Delegou, você precisa acompanhar, ou seja, você precisa saber como é que faz o follow-up naquilo que você delegou. Fez o follow-up, fez o acompanhamento, identificou que alguma coisa não está certa, é o momento de você exercitar o feedback, quer dizer, como é que você fala para as pessoas para mudar um comportamento ou mudar o que está acontecendo como deveria. Deu o feedback, muito bem, mas tudo isso tem que acontecer dentro de um clima de motivação. Você motivar pessoas é uma competência fundamental de liderança. Aliás, eu te dou uma dica. Uma pergunta que você pode fazer para descobrir quais são os fatores motivacionais de alguém é você perguntar para a pessoa qual é o valor que ela vê de trabalhar na empresa em que ela está. Quer dizer, e faça a pergunta para si mesmo, quer dizer, qual é o valor que você vê de trabalhar aí na organização que você trabalha? E faça essa pergunta para as pessoas, ouça as respostas e insira os motivadores dela na hora que você estiver conversando com ela. Além de ter um clima de motivação presente,
você precisa ser um exímio gestor de agenda, porque você imagine uma organização com 1.000, 2.000 pessoas, como é que você vai conseguir sincronizar tudo se você não tiver capacidade de gerir a sua agenda e a agenda de profissionais, e os profissionais ao seu redor também não tiveram essa capacidade. Então, repetindo, as competências que eu recomendo que você desenvolva, até porque isso foi um estudo que eu fiz ao longo desses mais de 10 anos treinando líderes empresariais, aqui no Brasil, são comunicação, delegação, follow-up, feedback, motivação e gestão de agenda. Bom, não vai adiantar nada você exercitar tudo isso que eu estou falando aqui de uma maneira muito rápida, se você liderar sempre do mesmo jeito. Por quê? O que determina o seu jeito de liderar não é a sua forma de ser, não é o seu jeito preferido de ser, mas é a situação. Cada situação demanda um jeito específico de liderança. Por exemplo, se você está numa situação de crise, ou se você tem um profissional muito difícil, que a pessoa não está fazendo aquilo que você deseja, esse é o momento de você ser coercivo. Quer dizer, ser coercivo significa, olha, estou dando uma... você tem que cumprir isso daqui. Não é errado você ser coercivo, mas esses são os momentos em que ser coercivo é adequado. Quando você usa o estilo no momento inapropriado, o que acaba acontecendo? Por exemplo, o mesmo estilo coercivo que é apropriado para você lidar com momentos de crise e lidar com pessoas difíceis, com funcionários difíceis, se você é coercivo o tempo todo, se é aquele cara mandão, só fala para as pessoas o que é para fazer, isso, na verdade, estressa as pessoas, gera um clima organizacional negativo e acaba afetando os resultados. Outro estilo importante também de você aprender é como você ser afiliativo. Afiliativo é aquele estilo agregador, que quando as pessoas estão com muita rixa, muito estresse, muito problema entre departamentos, é o momento de você falar, pessoal, temos que pensar no propósito maior, temos que pensar no paciente, temos que pensar nos nossos clientes, para que você possa trazer as pessoas para trabalharem juntos. Eu chamo a atenção sua para um estilo importante no Brasil, que é o estilo democrático. O estilo democrático é aquele estilo que todas as pessoas que não são líderes dizem que vão ser quando forem promovidas a um cargo de liderança. Só que esse estilo, que é aquele em que você pergunta qual que é a sua opinião, o que você acha, ele é um estilo que toma um tempo danado. E você vai observar também algo fundamental, que é o fato de que no Brasil as pessoas adoram conversar e elas adoram falar sobre assuntos que elas não dominam com profundidade. Então, quando você pergunta para alguém algo no Brasil, as pessoas saem falando, mesmo que elas não tenham o menor conhecimento sobre aquilo. Então, use com bastante parcimônia, porque o estilo democrático, além de ser muito demorado, ele somente pode ser utilizado nos momentos em que você quer, de fato, construir um consenso, ou então você precisa receber mais informações a respeito daquilo que está acontecendo. Outro ponto importante também é que existem pesquisas que mostram que o principal motivador do brasileiro no trabalho é ter amigos. Então, assim, por mais estranho que seja isso, o brasileiro, ele vai adorar você quando você quiser ser democrático, quiser conversar com ele e bater um papo e tudo mais. Só que as empresas, elas não existem com essa finalidade, elas têm um propósito elevado. Quer dizer, quando a gente está falando aqui, vamos ser líderes transformadores para transformarmos as nossas organizações que cuidam de pacientes em organizações preocupadas com a segurança do paciente, é evidente que esse é o propósito maior e não fazer com que as pessoas tenham amizade ou queiram simplesmente aumentar o seu círculo de amigos dentro da organização. O estilo de liderança mais solicitado hoje dentro das empresas é exatamente o estilo coach, que é aquele estilo no qual você procura utilizar dentro da organização o conhecimento profundo a respeito das melhores práticas e, além de ter um conhecimento profundo das melhores práticas perfeitas, você também sabe transmitir o seu conhecimento no formato de perguntas. Evidentemente, em um vídeo eu não tenho condições de fazer aqui isso com vocês, mas, idealmente, você não deve transmitir o seu conhecimento da forma, por exemplo, como eu estou fazendo esse vídeo, porque está sendo uma mão única, mas é você pensar em como transmitir um conhecimento por meio de perguntas para as pessoas, para que elas possam construir esse conhecimento dentro delas ao responderem essas perguntas. O que eu faço quando eu digo assim, olha, seja um líder transformador, basicamente nesse estilo de liderança coach, eu reforço essa conhecimento. No Brasil, nós precisamos ter uma paixão maior e inabalável pelo conhecimento. Nós ainda
que quando você fala para as pessoas, olha, lê esse livro, procura ler aquele outro livro aí e tal assunto, as pessoas, quer uma coisa mais dinâmica, mais divertida. E a pergunta que eu faço é, por que tem que ser assim? Na verdade, se você está realmente interessado em um assunto, com muito pouca estímulo, você vai se interessar. Quantas pessoas assim não se interessam por futebol, por mais? É isso. A gente precisa incentivar isso também. Segurança do paciente é uma coisa muito séria. Eu acho que as pessoas deveriam estar extremamente interessadas nesse assunto. O doutor Branco, a Karina, são pessoas que eu percebo o engajamento que eles têm nisso, a preocupação nisso, e desde então eu também me preocupei muito com isso e fico muito feliz aqui de poder contribuir de alguma forma com o IBSP. Então, nós temos que ter esse desejo dos assuntos. Bom, além de tudo isso que eu falei, perdão, então, só repetindo, você ter um líder de referência, saber fazer perguntas sobre liderança, entender o contexto da liderança, a essência, as competências e o estilo, finalmente, você precisa compreender que um líder, para que ele gere resultados para quem lida com segurança do paciente, né? Quer dizer, não adianta muito você, eu consegui melhorar os índices de segurança do paciente essa semana, tá? Ou consigo fazer isso por um ano, mas o ano que vem o índice cai de novo. Você tem que ser um líder capaz de gerar resultados duradouros. Resultados duradouros significa que você é capaz de criar ao seu redor, ao redor da organização, uma comunidade. E essa comunidade atrai pessoas, quer sejam novos líderes, quer sejam funcionários e principalmente pacientes ou clientes e fornecedores que têm os mesmos valores e principalmente as mesmas crenças que você. Só para fazer uma distinção do que é um valor, do que é uma crença, um valor é um princípio que você usa para tomar decisões, principalmente em momentos nos quais a sua decisão pode vir a prejudicar alguém. Um exemplo de valor é justiça. Então, por exemplo, eu te digo para você, olha, eu tenho justiça como valor, você fala, não, eu também tenho justiça como valor. Eu acho que todos nós que ser justos nas nossas ações. Agora, isso é o valor, o nosso valor é igual, mas se eu pergunto para você, mas como assim? O que é exatamente justiça para você? Você pode responder algo do tipo, olha, justiça para mim significa oportunidades iguais para todo mundo. E aí eu posso me surpreender. Justiça significa oportunidades maiores para quem entrega mais. Ou seja, eu posso ter o mesmo valor que você e uma crença totalmente diferente. Um líder, ele nunca vai se meter em encrenca quando ele fala de valor. Aliás, é por isso que todas as empresas têm lá um quadro de valores e tal, os líderes gostam de falar dos valores e tudo mais. Mas você sempre vai se meter em encrenca quando você fala das suas crenças. Seja corajoso, você precisa parar para pensar nas suas crenças, são as suas crenças, porque é isso que vai atrair as pessoas à sua volta, que capaz de criar essa comunidade que eu mencionei. Quando eu digo comunidade, do que eu quero dizer com isso? É só você imaginar uma empresa, no caso, eu vou mencionar a Harley-Davidson, que é uma empresa mais conhecida por todo mundo. Na Harley-Davidson, é uma comunidade que gira ao redor dessa marca. Então, fazendo aqui uma imagem para você, é mais ou menos assim. Quando um da Harley-Davidson, a moto dele apresenta algum defeito, ele não fala assim, ele fala, vou comprar uma Kawasaki agora, não quero mais essa moto. Ele também não leva a moto numa mecânica qualquer. O que ele faz? Ele leva numa revenda autorizada da Harley-Davidson. Inclusive, é por isso que o seguro da Harley-Davidson é proporcionalmente menor ao valor da moto. Quando ele é concessionário da Harley-Davidson, vem o funcionário, né, o técnico ali da Harley-Davidson, e o que ele fala? Ele fala mais ou menos assim, o que aconteceu com a nossa moto? Você fala, é a nossa moto, mas é a moto do cliente. E o cliente ele não se sente constrangido de descer da moto e mostrar para o técnico onde está o problema. Nisso, chega o líder lá da loja, o gerente da loja, e fala assim, nossa, que máquina. E você que está observando essa imagem de longe, você perde de vista quem é o cliente, quem é o funcionário e quem é o gerente, quem é o líder de tudo. Por quê? Porque eles não se comportam como tal. Eles se comportam como membros de uma mesma comunidade. É isso que você deve ser capaz de fazer, quer seja na sua clínica, no seu hospital, ou no lugar, no seu laboratório,
onde você recebe pacientes. Quer dizer, todo mundo tem a mesma preocupação que é formada pelos propósitos, pelos valores e pela... Então, repetindo, para você se transformar em um líder capaz de chamar a atenção das pessoas para temas tão relevantes quanto esse, que é a segurança do paciente, você deve ser capaz de você se transformar em um líder e ajudar outras pessoas a se tornarem líderes também. E para isso eu propus aqui para você alguns passos que vão ajudar você a fazer isso. Então, o primeiro é você ter um líder de referência. O segundo passo é saber fazer perguntas reais de liderança. O terceiro passo é você entender o contexto, o cenário no qual a liderança é exercida. Depois, você saber o que um líder faz na sua essência, conhecer e desenvolver as competências de liderança, usar o estilo apropriado de liderança para cada situação e, finalmente, transformar a sua organização em uma comunidade formada com os mesmos propósitos, os mesmos valores e, principalmente, as mesmas crenças que todo mundo. Faça isso e você vai conseguir não apenas se transformar em um líder melhor, mas ajudar que outras pessoas façam o mesmo. Espero que essa introdução, essa síntese tenha te dado muitos insights. Aqui eu tenho algumas perguntas que estão sendo mandadas aqui pela Marcela. Vou ver se eu consigo responder aqui, tá bom? Vamos lá. Então, Carlos C. Magalhães pergunta: qual a melhor estratégia para despertar cultura de segurança em espaços de instabilidade gerencial? Quais habilidades necessárias para o líder? Bom, começando de trás para frente, eu já falei para vocês aqui quais são as habilidades que o líder tem que ter. Então, ele tem que desenvolver as competências, eu mencionei principalmente a competência, repetindo, comunicação, delegação, follow-up, feedback, motivação e gestão de agenda. Essas são as competências principais que você tem que desenvolver no Brasil. Muito bem. Agora eu vou acrescentar duas coisas para você. Quais são duas competências mais solicitadas dos presidentes das organizações e que com certeza precisa para que você tenha uma maior estabilidade gerencial? Sabe quais são? Os que os presidentes mais pedem para os gerentes são, primeiro, que eles tenham alinhamento. Ou seja, é muito curioso hoje, porque nos dias atuais a gente fala sobre um monte de temas, entendeu? Mas tem certos temas que parece que a gente é meio proibido de falar. A gente não pode falar de virtudes, a gente não pode falar de moralidade. Uma virtude importante de nós desenvolvermos é a obediência. Dizer que o líder tem que ter alinhamento, quer dizer, um gerente tem que ter alinhamento com o diretor, tem que ter alinhamento com o presidente, é uma virtude que você tem que desenvolver chamada obediência. É evidente que todos nós queremos que os nossos gestores, os nossos gerentes tenham ideias próprias, que eles saibam pensar fora da caixa, ter criatividade, mas quando alguém fala assim, olha, pessoal, vamos pensar na segurança do paciente, vamos seguir os procedimentos, vamos motivar as pessoas para isso e engajar as pessoas nisso, é evidente que se espera que todos os diretores e gerentes se alinhem com isso. O desenvolvimento desse alinhamento que faz você ter mais estabilidade gerencial. E a segunda competência que os presidentes de empresas, de organizações pedem muito, que vale aqui para responder essa pergunta, é exatamente entender o negócio da empresa. No caso, ora, se nós estamos falando aqui de um problema tão sério quanto a segurança do paciente, as pessoas precisam entender, principalmente em cargos gerenciais, que no nosso negócio, segurança do paciente faz parte. Eu entendo perfeitamente que nós temos que curar os pacientes, eu entendo que a gente tem que ter um ritmo, eu entendo que a gente tem que ter uma preocupação com a saúde financeira das organizações, eu entendo tudo isso. Mas, no nosso negócio, nós precisamos entender que segurança do paciente faz parte dele. E eu, como não faço parte eu estou do outro lado, né? Eu sou mais paciente nessas organizações do que praticamente um gerente. É claro que eu me preocupo muito com isso. E para fazer parte dessa comunidade, eu garanto para você que eu ficaria muito satisfeito se eu soubesse que os gerentes, diretores, presidentes de hospitais entendem que segurança do paciente faz parte do seu negócio. A Denise Amorim pergunta: a empatia é uma característica essencial para um líder? A resposta é a seguinte: a empatia ela é uma característica desejável, mas ela não pode ser considerada essencial. O problema que nós enfrentamos é o seguinte, é que nós estamos em uma cultura ocidental e no Ocidente, a pessoa que vai liderar vai ser a pessoa que souber se comunicar melhor. Entretanto, se você observar, na comunicação no Ocidente, quem é o responsável por fazer com que a comunicação seja entendida? É o transmissor, né? Então, por exemplo, se alguém aqui não estiver entendendo algo que eu esteja falando, perdão, eu me sinto culpado, responsável, falar, não, eu preciso falar melhor, eu preciso me expressar melhor, ou seja, eu preciso me colocar no seu lugar, ter empatia, e para fazer com que você entenda.
Se você vai numa sociedade com a chinesa, por exemplo, ou Japão, é o contrário. A pessoa responsável por fazer com que a comunicação seja entendida é o receptor. Então, assim, é mais ou menos assim, um professor, quando ele explica alguma coisa, quem tem que entender, se você pensar assim, mas eu não entendi o que ele falou, bom, o problema é seu, porque o professor já falou o que era para ser falado. Tanto é que existe uma brincadeira que o pessoal fala o seguinte, que na China, nunca faça uma pergunta para um professor, porque isso é considerado uma falta de educação. Então, como é que você faz uma pergunta quando você não entendeu alguma coisa? Você vira, deixa acabar a aula, a hora que terminou a aula, você chega até o professor, elogia, diz para ele, olha, você apresentou muito bem, adorei o que você falou, e eu gostei tanto que eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre esse assunto. Então, é assim que você faz pergunta, tá? Então, entenda o seguinte, tome muito cuidado com a empatia, porque a empatia, ela não substitui o conhecimento da pessoa. E o grande problema que nós enfrentamos no Brasil é que as pessoas querem ter líderes que as façam sentir bem. É por isso que elas querem líderes empáticos. Então, assim, eu não quero que você seja um líder desagradável, não é isso. Mas entenda o seguinte, às vezes o líder está sendo desagradável porque ele tem mais coisa para fazer e ele precisa colocar as coisas para funcionar. Não dá tempo de você ser uma pessoa agradável o tempo todo. Então, acho que a empatia é importante, mas ela não é essencial. Eu acho que o importante no líder é ele ter conhecimento, ele ser uma pessoa que realmente consiga agregar as demais em prol dos propósitos que ele quer cumprir, mas se ele fizer isso com empatia, ótimo, mas não é uma característica tão essencial. Eu acho que a gente precisa, na verdade, amadurecer um pouco mais nesse sentido. Opa, deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Ana Paula Lotti. Sinto que a nova geração de profissionais chega ao mercado com um entusiasmo, dedicação e comprometimento bem inferiores ao de nossa época. Parecem mais difíceis de trabalhar. O que fazer? Perdão. Ana Paula, é o seguinte. Está na hora de nós entendermos que as nossas organizações, elas não estão soltas no espaço. As nossas organizações, ela tem uma cultura própria dentro dela, mas essa cultura está dentro de uma cultura maior que se chama Brasil. Se você não prestar atenção nisso, qual é a cultura que está sendo fomentada no Brasil, você não tem como interferir nisso na hora que o profissional chega na empresa. É claro que quando ele chega, você vai ter que lidar com isso. Então, aqui exige que você seja coerciva, mas olha só o problema que a gente enfrenta. As pessoas já não têm, os jovens já não têm tanto interesse assim. Eles já não têm vamos dizer assim, uma formação emocional muito boa. E aí eu digo para você, você vai ser coercivo com essa pessoa para formar, ele vai acabar espanando. Então, não existe hoje uma fórmula que eu falo assim, olha, faça desse jeito e vai funcionar. O que nós precisamos é o seguinte, se você observar, você ser um líder transformador nada mais é do que você ser um líder educador. Então, de novo, você vai ter que ter uma paciência muito grande, mas você vai ter que ter uma firmeza muito maior, principalmente para repetir aquilo que faz que você precisa que as pessoas façam para que elas introjetem isso. De novo, isso exige uma serenidade infinita, uma paciência infinita, na esperança realmente de que os nossos jovens amadureçam o mais rápido possível. Mas eu já te dou uma dica. Nós precisamos dar combate, literalmente, e criticar muito o que está acontecendo hoje nas nossas escolas, os nossos professores, o que está acontecendo hoje nas artes, o que está acontecendo hoje no nosso jornalismo. Essas três fontes de mensagem estão passando mensagem aos nossos jovens, que estão tornando os nossos jovens muito, muito fracos, moralmente falando, não têm virtudes, e aí a hora que precisa trabalhar, que você precisa de uma pessoa que seja dedicada, que seja obediente, que seja estudiosa, você não tem esse material. A fonte disso são esses três fatores que estão comprometendo a formação dos nossos jovens. Tanto é que você tem filho que entra na faculdade, ou você vê muitas vezes que seu filho entra na faculdade e ele começa a ficar meio esquisito, tá certo? O que está acontecendo? É a influência de professores lá dentro. Você tem muitas pessoas que ficam ouvindo a mídia tradicional e os jornalistas estão passando informações que não são verdadeiras, não são boas para a formação dos nossos jovens. Então, não adianta apenas você querer ser um líder transformador na sua organização. Você precisa realmente olhar o que está acontecendo nas universidades, olhar o que está acontecendo na faculdade, entender que sendo passadas não estão formando moralmente e com virtude nossos jovens. Então, você que é pai, que lá dá educação para a pessoa, ensina virtudes, ensina moralidade, chega na faculdade, o professor estraga tudo, o ambiente que ele está lá estraga tudo. Se a gente não lidar com esse problema, não adianta, essa situação só tende a piorar. Mas, do que é possível você fazer dentro da empresa, seja um líder exemplar, seja um líder que demonstre essas virtudes, essas moralidades, para que eles possam ver a importância disso
no seu desenvolvimento. Eu acho que, sinceramente, a principal coisa que um jovem tem que fazer é deixar de ser jovem o mais rápido possível, amadurecer e realmente enfrentar a vida com maior seriedade. Elaine Bueno. Como trabalhar a desmotivação de uma equipe frente à sobrecarga, desmotivação de uma equipe frente à sobrecarga de uma equipe? Bom, aqui é o seguinte, isso é uma característica que ocorre não só dentro dos hospitais, mas principalmente nesse tipo de ambiente. O problema que a gente enfrenta é que, quando você estuda o processo de delegação, você vê que o processo de delegação, ele tem, entre outros fatores, a intenção de dar para você a ideia clara de quanto tempo demora para executar uma determinada tarefa. Sem essa informação, você está sempre com a sua equipe ou mal dimensionada, ou então o pessoal está tendo que trabalhar, como você está dizendo aqui, de maneira sobrecarregada. Para você consegue trabalhar uma equipe sobrecarregada por curto espaço de tempo. Mas se uma equipe, a sobrecarga dela é contínua, nunca ela tem um período de descanso, você, na verdade, tem algum problema aí de dimensionamento da equipe que precisa ser levado, inclusive, para esferas maiores. Se você falar para mim assim, não, Silvio, não tem jeito. O departamento ele sempre vai estar sobrecarregado, é uma característica da área, e você tem todos os seus motivos para esclarecer isso. Então, o segredo é você escolher muito bem o time que vai trabalhar com você. Eu vou dar um exemplo. Quando você olha empresas que trabalham com alimentos, e o exemplo mais clássico no mundo são as empresas do grupo 3G, lá do Jorge Paulo Lema, do Marcel Teles e do Sucupira, empresas de alimentos, você sempre trabalha sobrecarregado, porque não tem jeito, se você não tiver um ritmo muito forte, a pessoa que não tomar uma cerveja hoje, amanhã não vai tomar duas, entendeu? Então, o que acontece? O produto tem que chegar no ponto de venda na hora que o cliente pedir. Por conta disso, o ritmo é muito forte o tempo todo. Só que uma pessoa que se motiva com isso, ela tem umas características, ela tem que ter essa característica, ou seja, pessoas que são fortes, até às vezes fisicamente, e que são muito bem preparadas, então quando eu digo muito bem preparadas mentalmente, têm conhecimento, e tem físico, e tem o estofo para aguentar esse ritmo, porque senão você sempre vai ter esse problema aqui, a sobrecarga acaba gerando desmotivação. Não é todo mundo que se motiva com sobrecarga, então isso aí você vai ter que selecionar melhor a sua equipe. Para essas pessoas aqui, o que eu recomendo claro que você não vai demitir as pessoas por causa disso, elas estão sobrecarregadas, eu acho que você tem que fazer um trabalho, se me permite uma indicação, eu acho que tem que fazer um trabalho, principalmente de muita nutrição cerebral, para que a pessoa dê conta disso. O trabalho que eu conheço, de novo, se me permite uma indicação, é do médico chamado Fábio Bekele. Ele fica aqui em São Paulo. O Fábio Bekele, ele trabalha muito essas questões de estresse, de sobrecarga, e normalmente quando eu tenho executivos com essa situação, eu acabo mandando para ele. Ele usa aquela tecnologia que chama REAC, se você procurar REAC, além de realmente nutrição cerebral. Então, procure por Fábio Bekele, REAC, acho que você vai ter uma boa dica aí do que mais você pode fazer. Maria Beatriz Cavalcante, como um líder chama a atenção do seu grupo para um alinhamento que todos devem ter? Então, lembra que eu falei que a essência da liderança é o líder dizer para as pessoas o que é para elas fazerem, de uma forma que elas entendam, para cumprir o propósito da empresa? Então, você precisa saber qual é o propósito da empresa. E por favor, quando eu digo qual é o propósito da sua organização, não é para você olhar no website e ver o que está escrito lá em missão, valores, não é nada disso. É você ter as suas palavras de como que você descreve o propósito da empresa. E, ao falar com o grupo, repetidamente dizer, olha, o propósito nosso é esse aqui, o nosso propósito aqui é transformar pessoas em líderes e fazê-las se interessarem em ocupar posições cada vez mais relevantes nas empresas e no mundo. E, quando você for dar a tarefa, você falar também, olha, o propósito da organização é esse aqui. E o propósito do nosso departamento é poder, nesse momento aqui que estamos falando ao vivo, ser claro, falar com serenidade, procurar responder todo mundo. Ou seja, toda vez você repete o propósito. Evidentemente que você vai ter que treinar várias formas de falar o propósito com motivação e o jeito de falar com motivação também. Pessoal, muito de ser líder tem a ver com você ser quase como um ator na frente das pessoas. Não porque você está fingindo, mas é porque você vai usar aquela intencionalidade realmente de que, olha, o nosso propósito tem que ser cumprido, é isso aqui que a gente tem que fazer. Então, é dessa forma, falando repetidamente o propósito,
que você alinha as pessoas e, no momento de feedback, dá o feedback pautado pelo propósito também. Silvio, assisti sua palestra no simpósio do IBSP, excelente. Minha pergunta: como engajar os estatutários dos hospitais públicos? Esse é um grande problema que nós temos. Por quê? Porque as pessoas que trabalham nas entidades públicas, não apenas nos hospitais, elas estão muito preocupadas com a sua renda no momento da sua aposentadoria. Então, o cara, assim, ele procura fazer, de certo modo, o mínimo possível para chegar lá em boas condições físicas para aproveitar a sua aposentadoria. O que nós temos que fazer é exatamente isso, olha, instigá-los a ter uma motivação, até porque eu já li muitas pesquisas que mostram, impressionante como os funcionários públicos têm muito estresse realmente no trabalho. Então, nem aquilo que ele deseja, às vezes ele consegue chegar, porque o cara passa por tanto estresse no trabalho, é tão difícil você ser estatutário, tão difícil, e quando chega na hora da aposentadoria, o cara já está meio doido. Então, o que você tem que fazer aqui? A melhor forma de você motivar uma pessoa é você fazer aquela pergunta que eu falei: qual é o valor que você vê de trabalhar na nossa organização? E uma segunda pergunta é: qual é o valor que você vê de trabalhar no nosso departamento? E vamos supor que a pessoa tenha a seguinte resposta: olha, eu gosto de trabalhar aqui porque aqui eu adquiro muito conhecimento. Então, na hora que você vai passar uma tarefa para essa pessoa, como é que você passa? Se ela diz que ela se motiva pelo conhecimento, você vai dizer para ela o quê? Olha, essa tarefa aqui, você vai aprender a fazer isso, mais isso, mais isso. Se outra pessoa se motiva pelo desafio, o que você vai falar para ela? Olha, o desafio de fazer a tarefa é conseguir fazer com qualidade e assim por diante. Ou seja, você tem que introduzir na sua fala, você tem que introduzir o motivo pelo qual a pessoa se sente mais engajada com aquilo que ele está fazendo. O grande problema que a gente enfrenta é que muitas vezes a gente encontra pessoas que, de fato, elas nunca pararam para pensar nisso. Então, assim, esse motivador que normalmente a pessoa deseja, quer ter segurança, quer ter estabilidade e tudo mais, isso é um nível de sobrevivência muito baixo, entende? Então, olha, eu conheço funcionários públicos que são extraordinários. O que eles fazem no seu trabalho é uma coisa impressionante, mas é muito claro para mim que eles colocam a alma deles naquilo. Então, a gente precisaria, na verdade, incentivar as pessoas a entrar no funcionalismo porque elas se sentem engajadas, não porque elas querem ter estabilidade, elas não querem correr risco e tudo mais, porque isso é uma coisa tão empobrecedora que, mesmo que a pessoa consiga isso, ela acaba não se desenvolvendo de uma maneira tão sadia. Então, acho que a gente tem que incentivar um pouco isso de novo. Não adianta a gente olhar só para dentro, a gente tem que olhar quem é que a gente está trazendo para dentro das nossas organizações. Ou seja, você precisa se interessar não apenas em fazer o seu trabalho como gestor ou como alguém que está dentro de uma organização qualquer, mas também entender o que está se passando no Brasil como um todo, para que você possa criar esse senso de comunidade que eu mencionei. Mesmo o setor público, está na hora de nós incentivarmos o setor público a ter esse senso de comunidade, onde, bom, já que você ganhou o bilhetinho premiado aí, que você vai poder, não vai ser demitido, vai ficar um monte de tempo trabalhando com segurança, por que não fazer com que esse período seja um período relevante, marcante e inspirador para você? Eu não tenho a solução para isso, tá? Eu estou dando aqui algumas ideias soltas, mas eu acho que tem que ser por aí que a gente tem que engajar os estatutários. Eu acho que existe crítica demais em cima do funcionalismo público. Eu acho que algumas críticas são totalmente inapropriadas. Como eu falei, eu conheço funcionários públicos que são extremamente engajados, extremamente interessados no que fazem, e eu acho que eles têm que servir de modelos para ajudar esses que não fazem isso a se tornarem pessoas mais motivadas. Não por causa de mim, não por causa do hospital, e nem apenas por causa da segurança do paciente, mas para eles mesmos terem uma vida mais saudável. Leide Maria pergunta: como manter uma equipe engajada se o seu próprio líder não motiva? Olha, é o seguinte, Leide, essa é uma coisa bem difícil, tá? Mas a motivação, ela tem dois componentes. Tem um componente externo, que é o componente do líder realmente, mas tem um componente interno, entende? Então, o componente interno, isso aí depende só de você, minha cara. Então, assim, você tem que descobrir por que você acorda todo dia e vai trabalhar. E se você, enquanto você não descobrir isso, não adianta você simplesmente dizer: mas o meu gerente não me motiva. Ele é o componente externo, a força motivadora, ela tem dois componentes, e esse componente interno você não pode abrir mão. Se você não tem ideia de por que você vai trabalhar, por que você está desmotivada e tudo mais, olha, é importante que você, então, leia muitos livros, procure ver pessoas que fizeram coisas extraordinárias, por que elas fizeram. Como eu falei, eu conheci o Dr. Branco, conheci a Karina, eu acho eles incríveis no que eles fazem, eles são pessoas extremamente motivadas por conhecer histórias de pessoas que estão envolvidas com seus trabalhos e que se sentem extremamente motivadas naquilo que fazem, para que você possa criar exatamente essa motivação.
Se você chegar à conclusão, olha, não está dando, porque meu chefe eu não aguento mais, não tem condição, então eu faço 3 perguntas para que você não caia de novo na mão de um chefe doido, tá certo? Então, como que você faz? As 3 perguntas são as seguintes, ó. Primeiro, quais são as pessoas que você gostaria de ter por perto? Como são essas pessoas? Eu vou te dar 2 exemplos de respostas. Eu gosto, por exemplo, de trabalhar muito com empreendedores e com executivos. Então, ou seja, se eu estou conversando com alguém, a pessoa é um líder empresarial ou é um executivo que também é um gerente, diretor e tal, eu gosto de ter essas pessoas por perto. Uma vez eu fiz essa pergunta para uma executiva e ela me disse assim, Silvio, eu gosto de trabalhar com pessoas fantásticas. Eu falei, nossa, mas o que é uma pessoa fantástica para você? E ela me disse o seguinte, olha, uma pessoa fantástica é o meu chefe. Por quê? Ele consegue ler uma notícia no Valor Econômico, veja você, e ele para todo mundo e fala assim, pessoal, olha só isso aqui, essa notícia aqui, ela está dizendo que vai acontecer isso, mais isso, mais isso. E isso aqui vai atrapalhar nosso cliente nisso aqui, e a gente pode ajudá-lo nisso. Então, eu quero que você prepare uma apresentação sobre esse assunto, você marca a reunião e tal. Ou seja, para ela, uma pessoa fantástica era aquela que, ao ver uma notícia no cotidiano, conseguia transformar aquela notícia em um negócio. Pensa nisso também. Como são as pessoas que você gostaria de ter por perto? Segunda pergunta. Como são os ambientes que você gostaria de frequentar? Quer dizer, eu quando penso em ambientes, eu penso assim, eu gosto de trabalhar em ambientes estéticos. Ambientes estéticos, para mim, é um ambiente que tem uma proposta de um arquiteto, de um designer de interiores, alguma coisa assim. Eu já trabalhei em fábrica de computadores, já trabalhei em desenvolvimento de computadores, na área comercial, que é uma confusão danada e tal. Mas hoje eu falo assim, não, eu gosto de trabalhar num ambiente mais arrumado, uma coisa assim. Eu gosto de viajar, então para mim, por exemplo, hotel, aeroporto, isso aí não me cansa. E gosto de fazer um trabalho, assim, eu gosto de falar com muita gente, mas também eu gosto de trabalhar numa sala fechada, conversando com o indivíduo. Então, você precisa saber como que são os ambientes que você gosta de frequentar. E, por último, a minha dica para você, Leide, é quais são os temas, quais são os assuntos que você gosta de ter no seu dia a dia. Quanto mais assuntos, melhores. É claro que, pela natureza do meu trabalho, eu gosto de falar de liderança, gosto de falar de marketing, de negócios, de planejamento, de estratégia, cultura organizacional, carreira e tudo mais. Assim também como gosto de falar de turismo, futebol, viagem e tudo mais. Quanto mais assuntos você curtir, tanto melhor. Porque mesmo que você se esforce, desenvolva a sua motivação interna, descubra o que é legal, mas se você vir que, olha, o seu chefe é tão insuportável que o negócio é você mudar de emprego, você precisa saber para onde você vai parar, porque senão você vai parar no meio de um ambiente que você também não curte, ou de um chefe também que não é aquele que você gosta. Então, faça a resposta a essas perguntas, quais as pessoas, os ambientes e os temas, e você vai ter uma chance maior de descobrir aonde que você pode encontrar um ambiente melhor, caso essa primeira ideia que eu te dei não funcione, de você desenvolver a sua própria motivação, sem depender tanto desse fator externo, que é o seu chefe. E com isso aqui, com essa pergunta aqui da Leide, eu vou concluir a nossa live, não apenas agradecendo por vocês terem assistido até aqui, mas eu agradeço muito pelas perguntas, eu fico à disposição de vocês no que eu puder contribuir com as suas organizações, na formação dos seus líderes e, acima de tudo, com a segurança do paciente. Muito obrigado, boa noite e vamos em frente.